E aí a gente tem outros assuntos, por exemplo, que são pertinentes, né, a esse tipo de fundo, que são os tipos de contrato, né? Se o contrato é típico ou se é atípico. E a maioria das lajes corporativas, elas têm um contrato típico ali, né, durante um tempo. Já os galpões, eles têm contratos mais extensos e normalmente atípicos, né? Então a gente tem sim contrato de galpão típico, após um prazo de período atípico, mas quando você faz um sales back, né, ou então um build-to-suit, você vai fazer um contrato atípico, né, com aquela pessoa que está ou vendendo seu imóvel para alugar de você novamente, ou quer que você construa, né, no tamanho lá que a pessoa da necessidade daquela empresa. Então, isso tudo faz com que esse tipo de contrato, né, você tenha contratos atípicos também. E o contrato atípico e o típico, eles têm, né, uma diferença interessante. O contrato típico, ele tem a realidade do mercado. Então, se a gente está num momento muito ruim agora, né, para a laje corporativa, eu vou alugar a laje corporativa, eu vou alugar um preço por metro quadrado bem mais baixo. Se eu estou num momento excepcional, eu vou alugar um preço muito mais alto. O contrato atípico, não. Né? Eu fechei um acordo agora. Se eu fechar esse acordo na máxima e daqui 10 anos ele vai tendo reajuste de inflação, por exemplo, né? Daqui 10 anos o mercado está ainda pior, né? Ou não melhorou tanto, você vai ter um valor de mercado muito diferente do valor que aquele ativo está pagando de aluguel. Então, você vai ter uma renovatória muito complicada, né? O ativo vai perder bastante valor de aluguel, ou então o inquilino mesmo vai sair, né? Se você não fizer um acordo muito bom com ele. Então, inclusive, dentro de contratos típicos e atípicos, deve ter uma diversificação interessante, né? Porque você não pode ter tudo atípico, nem tudo típico, né? Você tem que ter uma mescla aí. Então, a diversificação, pessoal, ela vale para tudo. A gente está falando de fundos específicos aqui, que dentro dele está diversificado. Né? Mas você pode ter um fundo que adota um tipo de estratégia, um outro fundo que adota um tipo de estratégia, e isso vai conversar. Então, você pega, a gente vai ver no caso de hoje do RBR Properties, por exemplo. Né? Ele teve uma compra, né, de um ativo muito bom, só que o ativo ficou representando 40 e poucos por cento do fundo. Então, ficou com uma concentração muito grande nesse ativo, né, o Riverwalk, e ele não conseguiu alugar. Aí o que aconteceu? A cota do ativo caiu bastante, né, a cota do fundo imobiliário, porque aquela vacância ali vai impactar na renda, e dentro do fundo imobiliário a renda é uma coisa muito importante. E aí, se você tem só um fundo imobiliário, você vai sentir bastante na renda. Se você tem outros fundos imobiliários, você está diversificado, né, faz sentido que aquele ativo que caiu bastante, se você vê qualidade tanto na gestão quanto no portfólio, você aproveitar aquele momento de baixa para você comprar, né? Então, esse tipo de coisa faz todo sentido. Você ter uma diversificação e ter uma estratégia, né, voltada para isso. Escolher bons ativos, ver o que está caindo muito, porque você nunca vai saber o que vai ficar vago, o que não vai, o que alugou, né, o tipo de contrato, o que aconteceu, se, né, a Petrobras foi isso ou aquilo no Rio de Janeiro, se saiu, se não tem mais gás. Então, cada coisa que vai acontecer no futuro foge aos nossos desejos, né? Ela é uma coisa completamente você não consegue trazer isso aí para o presente, você não consegue ver o que vai acontecer lá na frente. Então, para isso, a gente diversifica, né? A gente faz um portfólio, porque os impactos que vão vir de eventos desconhecidos lá na frente, eles são minimizados pelos ativos que você colocou ali. Então, um vai ser impactado positivamente, vai compensar aquele que foi impactado negativamente, né? Aí você tem uma taxa de juros muito alta, aí você tem um FII atrelado ali ao CDI, né? A Selic, aí ele vai distribuir um rendimento muito alto, aí os outros vão cair, aí você vai comprar o que está mais lá embaixo, você não sabe quando a inflação vai surgir, ou FII de tijolo. Então, toda essa diversificação ela faz muito sentido dentro dos fundos imobiliários, né? Então, o tipo de cliente do galpão, ele é bem diferente também da laje corporativa. Então, você tem uma facilidade maior, né? Você pensa num prédio de escritórios num centro de um determinado estado. Alugou ali uma empresa saiu, tem 500 metros quadrados, 1.000 metros quadrados, ficou vago, né? Está perto do metrô, boa localização, é muito mais fácil de você alugar do que um galpão de 150 mil metros quadrados, né? Então, a diferença, assim, de você lidar com as coisas é muito grande. Então, por isso que esses fundos de logística, né, eles têm 4, 5, né, 6, 8, 10, 12 ativos. É a participação que eles tentam ir diversificando também, porque para que cada inquilino não fique tão relevante, já que uma operação dessa é muito complexa, né? Você repor toda uma operação, né, já é um pouco mais complexo do que uma laje cooperativa, que é só um ambiente vago, você só vai mudar a mesa de cadeira de lugar, fazer uma reformazinha,
está pronto para você alocar. O galpão não, né? Dependendo do tipo de indústria, dependendo do uso, você tem que fazer uma reforma aí bem maior, né? Então, são coisas diferentes. O galpão, né, ele salvou muita gente agora na pandemia. Então, a renda ficou, ó, beleza, papel também distribuiu bacana, legal. Shopping foi lá para baixo, né? Fechou o shopping, fechou isso. Aí agora o shopping retornou, né? A gente já sabia que ele retornaria ao valor justo dele, que os shoppings não acabariam. E aí o logística, né, segurou a onda ali, mas também não aumentou muito. Então você vai fazendo essa composição de portfólio e faz todo sentido no final, né? Essa diversificação, né, Lon? E até entender, né, o que você pode diversificar enquanto risco. Tá? Você tem um risco sistêmico, que é o risco que está atingindo toda a renda variável, né, por conta do ciclo de juros. Aí você tem o risco específico dos fundos imobiliários, que é a possibilidade de tributação dos fundos imobiliários. Isso aí atinge todos os fundos imobiliários. Aí dentro dos fundos imobiliários, cada fundo e cada setor tem ainda os seus riscos específicos e tem também os seus prêmios específicos. Então, toda vez que a gente fala em risco, você tem que pensar em risco e retorno, risco e prêmio. E você modular quanto você exige de prêmio para colocar o seu dinheiro num determinado risco. E às vezes a gente entra nessa análise, né, de que está tudo muito barato, está tudo com desconto. Eu não penso muito assim. Eu penso assim, quando o mercado inteiro está caindo ou quando o mercado inteiro está tendo alguma coisa que afeta os preços, tanto para cima quanto para baixo, o mercado está reprecificando. O mercado não briga com ninguém. O mercado não é favorável a uma determinada política. O mercado não é favorável a uma determinada época do ano. O mercado não gosta de música. O mercado simplesmente reprecifica. Se você entra com uma determinada atitude que ela é pró-mercado, você vai fazer com que o mercado se beneficie, ele vai colocar um preço. Se você colocar uma coisa que vai dificultar a vida do mercado, ele vai colocar outro preço. Então, ocorre uma reprecificação. Quando você fala em desconto, significa o seguinte: alguma coisa que comparada com os seus pares está num valor justo, estaria num determinado valor justo, e dada uma determinada situação particular, ele está sendo vendido por um preço abaixo. Seria, por exemplo, uma comparação entre fundos semelhantes e que, por conta de uma determinada vacância naquele momento, naquele imóvel, naquele portfólio, ele está sendo colocado um pouquinho abaixo. Por quê? Está se precificando aquela vacância e isso diminui um pouquinho. Diminuiu a renda, diminuiu a cota. E você sabe que aquele gestor tem capacidade para alocar aquilo rápido, ou vai ser necessário fazer um retrofit, ou ele já tem uma proposta de um sale leaseback, ou ele tem uma proposta de um build to suit, que em seguida ele vai conseguir realocar aquilo e você vai ganhar ali na frente, né? Então a estratégia híbrida, ela tem essa característica, às vezes, de você ter o ganho de capital, né? Não só a renda, mas você também tem um ganho de capital que vai influenciar muito na rentabilidade total do seu investimento. Então, eu olho na rentabilidade total, diversificando o risco, utilizando essas estratégias híbridas para que, junto com você, o gestor que está executando o mandato, consiga ter uma flexibilidade maior e gerar valor para você, ainda que você não precise vender as suas cotas. Então, você mantém um portfólio mais ou menos equilibrado, você não precisa fazer essa loucura toda de sair rebalanceando carteira, porque ele mesmo já vai fazendo isso automaticamente dentro do seu próprio portfólio. Certo, meu amigo China?